Olá, uma excelente quinta-feira. Você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, 1º de junho de 2017, no ar Boletim Primavera. O presidente Michel Temer esteve ontem em São Paulo, onde participou de um fórum para investidores estrangeiros. Ao lado de outros integrantes do governo, Temer defendeu as reformas. Já em Brasília, Osmar Serralho recusou o Ministério da Transparência. A volta dele para a Câmara dos Deputados vai deixar Rodrigo Rocha Loures numa situação delicada. Ele era suplente e perderá o foro privilegiado. Durante um evento para investidores em São Paulo, as principais lideranças do PSDB, em demonstração de apoio ao presidente Michel Temer, fizeram discursos otimistas sobre a situação do país. A sinalização da legenda de que não vai desembarcar do governo, pelo menos por enquanto, veio após Temer cobrar dos tucanos compromisso com o Brasil. Ele esteve nesta segunda com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati. O apoio do maior partido da base pode ajudar Michel Temer a resistir na presidência em meio à delação da JBS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, que também participaram do evento, prometeram apoio para aprovar as reformas que o governo considera importantes. Em discurso, Maia disse que, mesmo diante da crise política que atingiu o Palácio do Planalto, a Câmara vai colocar em votação, nas próximas semanas, a reforma da Previdência. Vamos retomar em poucas semanas a discussão, sim, da reforma da Previdência, porque não há condição de um país sério, querer organizar o seu futuro com a situação da Previdência brasileira hoje, que é um déficit crescente ano a ano. Eunício Oliveira afirmou que se empenhará para aprovar as reformas do governo Temer, porque, segundo ele, essa é a vontade dos representantes do povo no Congresso Nacional. Defendo que o Congresso Nacional escolha e faça, junto com o governo federal, a agenda da nação brasileira. Uma agenda para as futuras gerações de brasileiros, que passa pela agenda das reformas. Após ouvir os discursos com manifestações de apoio, Temer, último a falar, enfatizou que o Brasil está crescendo graças à responsabilidade fiscal. O que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade, no particular, a responsabilidade fiscal. E se de fato nós queremos um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B. Em um recado para tranquilizar os investidores, Michel Temer ignorou a crise política que ameaça destituí-lo da presidência da República e disse que chegará ao fim de 2018 com a casa em ordem. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso agora é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem. Numa entrevista a correspondentes estrangeiros, o presidente disse que tem o apoio dos partidos da base no Congresso, porém reconheceu que ainda não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. De fato, nós não temos ainda contados os 308 votos. Eu tenho, como sabe, uma longa experiência parlamentar, e no meu tempo de parlamento, quando nós íamos para uma votação em plenário, nós em primeiro lugar, fazemos uma análise partido por partido, bancada por bancada, para saber quantos votos temos. E só se leva ao plenário quando você tem os votos suficientes. Hoje, governistas e oposição chegaram a um acordo e a reforma trabalhista só será votada na semana que vem na comissão do Senado. Decisão tomada após muito debate numa sessão que já começou tumultuada. Um representante do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal iria ser retirado do plenário por falta de credencial, mas foi impedido por alguns senadores. Na sessão passada, também houve polêmica. Após intenso bate-boca, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Tasso Gereissati, deu como lido o relatório após ser impedido pelos senadores da oposição de retomar a reunião
E após 2 dias de suspense, Osmar Serralho recusou o convite para assumir o Ministério da Transparência. O pronunciamento foi por meio de nota divulgada no final da manhã. Serralho agradeceu por ter ocupado o Ministério da Justiça, disse que procurou dignificar a confiança depositada nele e que voltará para a Câmara dos Deputados para prosseguir o trabalho em prol do país. A decisão de Osmar Serralho pegou o governo de surpresa, mas Osmar Serralho também alega ter sido surpreendido ao saber no domingo que teria sido trocado do Ministério da Justiça após o substituto dele, o ministro Torquato Jardim, já ter sido convocado e aceitado a pasta. Agora, Michel Temer tem a missão de escolher um novo nome para o Ministério da Transparência. Com a recusa em assumir o Ministério da Transparência, Serralho volta para a Câmara para reassumir o mandato de deputado federal pelo PMDB. O suplente dele era Rodrigo Rocha Loures, que antes de ir para a Câmara era assessor de Michel Temer na presidência e é o homem que aparece carregando a mala com R$500 mil, segundo o empresário Joesley Batista, dinheiro de propina. No meio político, cogita-se a possibilidade de Rocha Loures assinar acordo de delação premiada. A atuação de Osmar Serralho era criticada por ministros e aliados do governo, que pressionavam por mudanças na Polícia Federal. A avaliação é que Serralho deveria ter mais controle sobre a PF. Nos grampos da delação da JBS, o senador afastado do PSDB, Aécio Neves, demonstrou essa insatisfação para o empresário Joesley Batista. Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, o senador afirmou a Joesley ter pressionado o presidente Michel Temer junto com outros empresários para que fossem feitas mudanças na Polícia Federal que incluíam a substituição do diretor-geral da PF, Leandro Daiello. Aécio disse a Joesley, de acordo com o jornal, que o governo deveria aproveitar a crise gerada pela Operação Carne Fraca para a troca. O novo ministro, Torquato Jardim, já disse que vai avaliar com Temer se manterá ou não o diretor da PF. Nossa equipe de reportagem esteve conversando com o delegado regional aqui do sul de Santa Catarina. A autoridade policial está contente, haja vista que o número de homicídios na região caiu. Porém, o delegado alerta, é preciso continuar combatendo o crime. A Divisão de Investigação Criminal ADIC de Criciúma apresentou um relatório que aponta uma redução significativa nos números de homicídio em Criciúma. No ano de 2015, foram 56 homicídios. Destes, 41 foram esclarecidos pela Polícia Civil e 4 ainda estão sendo investigados. Já em 2016, houve uma queda para 32 homicídios. Já este ano, até o momento, são apenas 9 homicídios registrados na cidade. É um índice de redução muito grande, muito bom, muito satisfatório, né? Claro que, né, isso é fruto de um grande trabalho, né, desenvolvido pela Polícia Civil, né, em todas as suas delegacias, principalmente a Divisão de Investigações Criminais e a DPCAM, que trabalha com adolescentes infratores, né, que são a maioria na autoria desse tipo de delito, infelizmente. Né, Polícia Militar com grande ostensivo, né, na rua, né, o IGP, que graças ao trabalho do IGP dos peritos se elucida, consegue se apurar a autoria de vários delitos, né, e também não podemos esquecer também que nos ajudam muito os conselhos de segurança. Esse retorno positivo só foi possível devido ao trabalho em conjunto, contando inclusive com o apoio da Polícia Militar em muitos casos. A integração, né, entre esses órgãos de segurança e também a sociedade através dos CONSEG é que dá esse resultado altamente positivo. Se não tivesse a integração também, não se consegue nada, né? O resultado seria ínfimo, seria bem pequeno, né? Talvez não estaríamos numa situação tão privilegiada como estamos com relação aos crimes. Apesar dos homicídios estar abaixo da média, existem outros casos que preocupam neste momento a segurança pública, como os furtos à residência. Criamos agora, na primeira e segunda delegacia, as equipes de furto, de combate ao furto em residência, sabe? Que é o principal, né? Faz lógico para estelionato também, a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Né? Apesar que a ofensa é muito grande no patrimônio da pessoa, né? Mas foge da alçada da DIC, no caso. Né? Então, criamos essas equipes que, com isso, com certeza,
né, nós vamos diminuir também esse índice que cresceu um pouco, né, no furto em residência. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.